E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. O lateral direito Luiz Orejuela teve constatado uma lesão no menisco do joelho esquerdo e com isso vai precisar ficar entre 2 e 3 meses afastado dos gramados enquanto faz o tratamento. O jogador vai ser submetido a uma cirurgia, mas acaba não sendo uma notícia tão ruim assim, porque a previsão inicial é que poderia ser algo mais grave, inclusive ruptura de ligamentos do joelho. Essa possibilidade foi afastada, é um problema no menisco, então na pior das hipóteses 3 meses aí. Com isso, o Orejuela perde a chance de jogar a Copa América, né? Ele estava na pré-lista da Colômbia, mas acabou sendo cortado por causa da lesão. Triste para o atleta, mas acaba sendo de certa forma positivo para o Cruzeiro, porque se fosse ruptura de ligamento ele não jogaria mais na temporada, a gente teria perdido o jogador até o fim do ano. E como a Copa América tem aí essa parada, né, praticamente um mês sem jogos, então a gente não vai ter um desfalque tão grande assim do jogador. É claro que não existe hora boa para machucar, né, mas a lesão nesse momento, pouco antes da gente chegar na fase crítica das competições, né, ali Libertadores, fase decisiva de Copa do Brasil, acaba não sendo o pior dos cenários, né? Se ele, por exemplo, se lesiona logo após a Copa América, aí certamente seria ainda mais prejudicial ao Cruzeiro. Tomara que o Orejuela consiga se recuperar logo. O Cruzeiro no momento está só esperando o ok do Ajax, que é o dono dos direitos econômicos do atleta, né, o dono do passe do jogador. Assim que os holandeses liberarem para fazer a cirurgia, o médico do Cruzeiro já vai fazer o procedimento e daqui a pouco ele está de volta aí 100% para nos ajudar. Outro lateral direito em destaque no momento é o Everton, tá? Ele que no momento é titular do nosso time sub-20, um jogador de 19 anos que chegou ao Cruzeiro nessa temporada vindo do Figueirense. Foi convocado aí pela seleção brasileira, pelo Tite, né, para fazer parte da preparação da seleção brasileira para a Copa América. Ele com alguns outros jogadores com idade sub-20 vão ajudar ali nos treinamentos, ajudar a compor mesmo o plantel aí da seleção brasileira nesse momento. Isso serve também para os jogadores ganharem uma bagagem, né, vão lidar ali com seus ídolos, no caso do Everton, por exemplo, falou do Daniel Alves, que é um jogador da mesma posição, e certamente aprender com esses caras, conviver ali alguns dias, é algo positivo. A previsão é que eles fiquem aí uma semana, tá, ajudando nessa preparação e se apresentam agora nessa quinta-feira, dia 23. Acho legal para o caso do Everton, inclusive tem uma possibilidade, ou pelo menos algumas pessoas têm levantado essa hipótese, dele trabalhar com o elenco, né, nessa preparação durante a parada para a Copa América e até ser uma opção para o Mano Menezes eventualmente nessa fase da temporada em que a gente está sem o Orejuela lesionado. E vale ressaltar que além do desfalque aí do jogador colombiano, tem também a questão do Edilson, né, que foi expulso daquela forma imbecil contra o Internacional, provavelmente vai pegar mais alguns jogos de suspensão. Com isso a gente ficaria sem lateral direito de origem para a função. Poderia improvisar ali o Lucas Romero ou eventualmente até o Jadson, mas o Romero seria o mais adequado e aí poderia ter uma opção do Everton, né? Já que ele deve ficar só uma semana na seleção, então a partir da semana, sem ser a próxima, né, na outra semana, ele já estaria disponível para trabalhar com o grupo aí e quebrar um galho numa eventualidade. Essa questão do Romero precisar atuar pela lateral pode inclusive ajudar o Mano Menezes a achar uma outra solução para o Cruzeiro, que é hoje na função dos volantes, tá? Eu acho que todo mundo tá meio insatisfeito com a produção dos nossos jogadores ali de meio campo, não só eles, né? Vários setores do time estão muito problemáticos nas últimas semanas. Mas tem ficado nítido que a produção dos volantes está abaixo, tanto o Henrique quanto o Lucas Romero. Eu, pelo menos, achava que essa dupla poderia funcionar muito bem. Infelizmente, na prática, não tá rolando. A gente não tá conseguindo marcar tão bem como em tese deveria, né? Porque tanto o Henrique quanto o Romero são jogadores de bom potencial de marcação, mas principalmente a nossa saída de jogo está muito deficitária. Quando o Cruzeiro recupera a bola, ele perde a bola muito rápido, a gente não consegue segurar essa bola, sair num passe de qualidade. Tanto que os jogadores de frente ali, principalmente o Fred e o Rodriguinho, eles só estão recebendo bola na roubada e até por isso eles têm participado tão pouco do jogo. É óbvio que o Fred e o Rodriguinho têm os próprios problemas também, eles não estão rendendo bem. Mas uma das questões que eu acho que contribui para isso é o fato deles estarem recebendo bolas sempre divididas, bola muito quebrada, né? E o jogador que não consegue sequer dominar a bola em uma condição mínima ali, de fazer um pivô, de tocar essa bola, de trabalhar a jogada, acaba que a gente fica sempre sendo pressionado e fica sem saída. Então, se o Mano precisar do Romero na lateral direita, pode ser que o treinador reedite, né, a dupla Henrique e Lucas Silva
que eu acho que é o melhor que a gente tem para o momento, né, a partir da situação que o Romero não está conseguindo render bem. Eu acho que entre Ariel Cabral, Jadson e outras opções que a gente tem até na base, o próprio Ederson e o Adriano, eu testaria primeiramente essa dupla Henrique e Lucas Silva, porque eles têm um entrosamento lá desde 2013, 2014 principalmente, que eles se tornaram titulares, já jogaram várias partidas juntos. E nesse ano, por mais que o desempenho não tenha sido o ideal, também acho que não é uma dupla que esteja funcionando mal. Eu acho que a dupla que realmente funciona mal é Henrique e Ariel Cabral. Essa eu não pensaria em fazer de forma alguma, porque acho que o Henrique com o camisa 5 argentino não funciona, muito lento, muito pesado, um jogo muito previsível, e eu acho que o Mano poderia testar para esse próximo jogo o Henrique, que certamente vai ser titular, com o Lucas Silva. Se não quiser usar o Lucas Silva, porque a gente sabe, o Lucas Silva está terminando o contrato e tudo mais, experimenta o Jadson na função, porque o Jadson é segundo volante de formação e até agora só jogou como meio-campista mais aberto pelo lado direito. Então eu testaria o Jadson antes mesmo de voltar a dar minutos aí pro Ariel Cabral, que eu acho, inclusive, que se o Cruzeiro conseguisse uma transferência pro Ariel, não seria ruim, seria bom para todo mundo, como foi no caso do Rafinha. Os próprios jogadores da base, né, tanto o Ederson quanto o Adriano, são meninos que já são observados pela comissão técnica e poderiam ter uma oportunidade. É claro que é complicado dar a titularidade para eles num momento de tanta dificuldade, que o time vem mal, a torcida está cobrando. Talvez não seja o momento ideal mesmo, mas já passou da hora de considerar esses jogadores jovens tendo mais opções no elenco, até porque a gente está provando ano após ano que o nosso time sub-20 é bom, o Cruzeiro revela bons jogadores. Tá faltando essa transição adequada do cara sair de uma condição de destaque do sub-20 para passar a ser um jogador útil no elenco principal. Entrando naquela questão das explicações ou possíveis desculpas aí para a má fase do Cruzeiro, o jornalista Jorge Nicola, que trabalha no Yahoo e também no ESPN Brasil, ele falou hoje, fez lá um vídeo, divulgou aí no site do Yahoo e falou também na ESPN, que eu vi agora há pouco, que o Cruzeiro está com premiações atrasadas aos jogadores. Premiações essas pela conquista da Copa do Brasil do ano passado, premiação da conquista do Mineiro desse ano e também do fato do Cruzeiro ter se classificado na Libertadores. Para piorar a situação, né, segundo esse jornalista, diretores do Cruzeiro já receberam tais premiações. Tanto o Itair Machado quanto o Serginho foram nomes, inclusive, que ele citou que já receberam a premiação e os jogadores não. E isso estaria causando insatisfação nos atletas. O Samuel Venâncio da Itatiaia, né, que é a melhor fonte que a gente tem hoje aí na imprensa para falar sobre o Cruzeiro, não falou nada sobre isso, inclusive falou que não tem conhecimento dessa história. E aí é aquele negócio, a gente tem duas versões de um fato, cada um escolhe no que acreditar. Eu, particularmente, prefiro ficar com a versão do Samuel Venâncio simplesmente porque é um cara que está dentro do Cruzeiro todo dia, que tem uma proximidade maior. O Nicola é um cara de São Paulo, não tem essa vivência dentro do Cruzeiro, por mais que tenha boas fontes. Mas aí eu me peguei pensando numa outra coisa. A gente já teve aí informações recentes, né, sobre os super salários que tanto Itair Machado quanto o Serginho recebem, para falar nesses dois nomes especialmente. Por que esses caras precisam ter premiação? Eles não estão fazendo o trabalho deles? E esses caras têm que ter premiação por tudo? Premiação para jogador, né, o tradicional bicho, eu até entendo. Mas premiação para diretor de futebol, premiação para um cara que tem um cargo que ninguém sabe explicar o que ele faz igual o Serginho? Pelo amor de Deus, gente. Apareceu até um cara lá na Fox Sports falando que o Mano Menezes estava emprestando dinheiro pro Cruzeiro. Bom, isso aí para mim é caso que a gente só pode rir, por uma questão muito simples. Pensa você aí uma pessoa física, como é o caso do Mano. O Mano é um treinador, é uma pessoa física, é um cara que por mais que tenha feito aí um grande pé de meia, né, já são quase 15 anos do Mano trabalhando em clubes grandes do futebol brasileiro e até na China que ele teve uma passagem, mas vocês realmente acham que uma pessoa física que vive do próprio trabalho conseguiria pagar as contas ou ajudar um clube de futebol? O salário do Mano, pelo que dizem, né, é coisa de 600, 700 mil reais, algo nesse sentido, que é o que ele recebe. O Cruzeiro é um time que a folha salarial dizem que gira em torno de 12 milhões de reais. Como que um treinador vai emprestar dinheiro para um clube? Isso é papo de maluco, gente. Para uma pessoa resolver ajudar um clube, só se for uma pessoa que tem uma puta empresa, como é o caso lá no Palmeiras com a Crefisa, por exemplo, que tem ali muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, sabe? Agora, uma pessoa, um treinador botar dinheiro no clube, pelo amor de Deus, nós não estamos falando de clube pequeno, nós estamos falando de um clube que tem uma folha salarial de 50, de 100 mil reais por mês.
Pelo amor de Deus, gente, vamos ter um pouquinho de lógica nas coisas. E para fechar com a notícia boa, pelo menos, vamos falar um pouco aí do time feminino do Cruzeiro, né? Na última quinta-feira elas jogaram a primeira partida das oitavas de final do Brasileirão Série A2 e venceram por 4-1 o time do Pinheirense lá em Belém. Os gols foram marcados aí pela Micaele e a Duda fez um hat-trick. Com isso, as cabulosas deram um passo aí muito importante para a classificação para as quartas de final, né? O jogo de volta vai ser nessa quarta-feira, conhecida também como amanhã, 7h30 da noite lá no Sesc Venda Nova. O ingresso, novamente, é 1 kg de alimento não perecível, então todo mundo que puder dar uma chegada lá para apoiar o time feminino do Cruzeiro. E para quem não puder ir ao jogo, vai ter transmissão lá daquele site Maicujo mais uma vez, tá? Só lembrando que o Cruzeiro, caso passe mesmo, né, caso confirme essa classificação, deve enfrentar na próxima fase o Ceará, que ganhou por 3-0 da Portuguesa no jogo de ida, e provavelmente então teremos Cruzeiro e Ceará nas quartas. E aí quem passar das quartas de final, né, todos os times que forem para a semifinal já estarão classificados para a primeira divisão do ano que vem. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para deixar suas opiniões sobre cada um dos temas, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!